Hoje é o dia mais feliz da minha vida e eu agradeço por esse livro tão importante e tão complexo, né? O Livro dos Espíritos tem conhecimento que nós vamos estudar daqui a 100, 200, 300 anos e ainda vai ser difícil. A gente vai falar agora sobre o êxtase, né? E peço licença para vocês para ler bastante, né? Porque é um tema complexo, talvez nem eu entenda tanto, mas quem tá ouvindo talvez consiga, né, entender. Porque na minha cultura, né, a bagagem tá difícil, assim. E vamos lá. Que diferença existe entre o êxtase e o sonambulismo? A resposta: é um sonambulismo mais apurado. A alma do estático é ainda mais independente do cara que está em êxtase, né? O espírito estático penetra realmente nos mundos superiores? Pergunta. A resposta é sim, ele vê e compreende a felicidade que ali habitam. Por isso ele preferia ficar ali, né? Mas existem mundos inacessíveis ao espírito. Quando o estático, pergunta, né, exprime o desejo de deixar a Terra, fala sinceramente, o instinto de conservação não o retém no planeta Terra? A resposta é: isso depende do grau de evolução do espírito. Se ele vê sua posição futura melhor do que a vida presente, se esforça para romper os laços que o prendem à Terra, né? Então, a gente pode sair do planeta Terra, né, na nossa evolução, mas a gente que tem que correr atrás, né, para conseguir. Existem coisas que o estático pretende ver e que são evidentemente produto da sua imaginação, impressionado pelas crenças sobre tudo que, né, ele acha que é real. Resposta: tudo que ele vê é real para ele. Mas como seu espírito está sempre sob a influência das coisas terrenas, ele pode ver da sua maneira. Então é um grau maior de sonambulismo, né? Eu acredito, pelo que a gente vem lendo aqui, que seria tipo porque ali no sonâmbulo ele não lembra quando ele acorda do que ele fez, né? E pelo que a gente leu aqui, já esse caso seria um sonâmbulo que lembra daquilo, entendeu? Que ele, quando ele acorda, ele vai lembrar do plano espiritual, né? É uma forma diferente e mais apurada de sonambulismo. Que consequências se pode tirar dos fenômenos do sonambulismo e do êxtase? Não seria uma espécie de iniciação a uma vida futura? A resposta: ou por melhor dizer, é a vida passada e a vida futura que o homem entrevê. Que ele estude esses fenômenos e aí encontrará a solução de mais um mistério, que a sua razão procura inutilmente penetrar. Pergunta: os fenômenos do sonambulismo e do êxtase podem se conciliar com o materialismo, né? Mundo material? Aqueles que o estude de boa fé e sem prevenção não pode nem ser materialista nem ateu. Então a gente vê, né? O materialismo é aquela crença e aquela obrigação, de certa forma, de só acreditar naquilo que a gente vê no plano espiritual, né? E esquecer o resto. E já aí aqui diz, quando você vê o plano espiritual, não tem como ser ateu. Porque, né, durante o sono ali você tá vendo, né? Ou então, às vezes, em algum momento que a pessoa ela tá na vigília, mas ela se desprende, né? E aí ela consegue entrever. A gente vai estudar depois o fenômeno da segunda vista. Tem várias formas de mediunidade, né? Vários momentos difíceis e que às vezes as pessoas têm aquilo e nem sabem, né? Às vezes a pessoa acredita que foi uma experiência de quase morte, ou que foi um pesadelo, ou que, né? Às vezes a própria memória apaga, a pessoa não quer acreditar naquilo que ela vê. Porque vamos falar a verdade, é fato, às vezes você vê uma coisa que é muito estranha e você pensa, não, isso é coisa da minha cabeça, né? Não vi. Não, é meio estranho demais. E de coisas normais. Você tá vendo alguma coisa assim tipo, e vê alguma coisa estranha, alguém na rua, alguma coisa assim, fazendo. Aí você olha, não deve ser real, não vi aquilo, assim, passou muito rápido, né? Não, passou uma coisa voando e tu pensa, não, mano, não vi aquilo. Será que é, não é? Será que foi minha mente e tal? Então a gente vai vendo, né? Que há formas, né, de mediunidade, há formas de provar que o plano espiritual existe. E eu sempre falo, né, o plano espiritual ele é a Matrix. Ele é feito para ser a Matrix. É algo complexo, é como se fosse um jogo de videogame. A gente entra aqui e a gente poderia saber, não, né? A gente sabe, né, como espiritualistas, mas digo alguém que não tem religião nenhuma, poderia saber as vidas passadas, poderia saber, né, as consequências das ações, mas Deus nos coloca, né, Jesus fala
que aquele que vê sem, que aquele que crê sem ver é muito mais, né? A ele é dado muito mais coisas, porque ele não precisa ver para crer, né? Ele simplesmente crê. E é mais ou menos o corpo, né? O plano físico é como se fosse uma matrix, eu vejo assim. Você tá ali, Deus, né? Os espíritos, eles querem que você seja você mesmo, sem pensar, não, mas no futuro eu vou pagar isso, não. Ele quer que as pessoas evoluam, que sejam boas, sem precisar saber, entendeu? Que é que nem aquela coisa que sempre diz, né? Que você tem que ser bom, fazer aquilo, mesmo que ninguém esteja vendo, né? É aí que mora o pulo do gato, porque muitas pessoas fazem as coisas, eu poderia falar, muitas pessoas importantes, até políticos, ajudam os próximos, fazem essas coisas, mas é só pro exterior, pros outros verem, para se autopromoverem, para coisas do tipo, né? Sendo que na verdade o corpo físico, né? Por isso que nem todo mundo tem mediunidade. Toda família tem um médium, né? Que é uma forma que Deus mais ou menos dá assim, né? Ele fala assim, não, o plano espiritual existe, né? Porque sempre vai ter alguém perto de você que vê os espíritos, alguma coisa assim. Mas a média das pessoas não enxergam, né? E por quê? Né? Por causa disso. A gente tem que mergulhar para ver, né? É só na guerra, né? Na batalha, ou naquele momento de aflição que a gente se conhece, né? Muitas pessoas, né? Se elas tivessem, qual seria o merecimento se as pessoas lembrassem, né? Que da vida passada, né? É uma forma que, tipo assim, a gente poderia pensar, não, mas isso aí ia evitar muita corrupção, ia evitar muita coisa ruim. Evitaria, né? Mas imagina, aquela pessoa que ela é boa, mesmo sem lembrar, aquela pessoa, como diz Jesus, que tem fé, mesmo sem ver, essa aí ela alcança um nível muito maior, entendeu? Ela é boa porque o coração dela, ela não precisa lembrar de outras vidas, não precisa ter espiritualidade, ter religião, ela já tem aquilo dentro do coração. E é isso que Deus quer, é isso que Jesus quer. Porque os espíritos eles não têm religião. Eles querem que nós sejamos melhores, né? Cada dia um pouquinho melhor. E a forma que eles acharam da nossa evolução seria a reencarnação e a gente ficar ligado ao plano material. É a forma que eles, estudando, acreditam, né? Que a gente consegue melhorar, né? Ter uma evolução mais rápida. E é isso. Um grande abraço. Fiquem com Deus.